Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja cobrindo os nossos corações nesta noite, com a sua palavra e com a sua graça. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na série de mensagens que estamos percorrendo aí esta carta. Chegamos ao capítulo 4, então 1 Tessalonicenses 4, leremos até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções nós vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aí a nossa leitura. Meus irmãos, já estamos há alguns domingos percorrendo esta carta, a série chamada Esperar é Caminhar, nos tem conduzido na meditação da mensagem do apóstolo Paulo e do Espírito Santo, por meio dele, àquela igreja e também a nós. E certamente os irmãos já perceberam que durante toda a primeira metade, um pouco mais da metade da carta, os 3 primeiros capítulos, Paulo estava muito preocupado com o estado daquela igreja, e ele relata a respeito dessa preocupação. E quando ele recebe então as notícias por meio de Timóteo de que a igreja está bem, ele então parece que respira aliviado e finalmente pode entrar agora nos assuntos principais que o levaram a escrever. O capítulo, como nós vemos aí, inicia com a expressão finalmente, irmãos, né, no versículo 1, e eu fiquei imaginando, será que desde aquela época os pregadores já tinham a mania de dizer concluindo, irmãos, e aí continuar falando mais 20 minutos, né? Então, às vezes nós fazemos isso mesmo. Eu fico imaginando se Paulo também está fazendo isso, porque ainda tem mais 2 capítulos pela frente. Lembrem-se que pelo menos um jovem cochilou a tal ponto no sermão de Paulo, porque se estendia muito, que caiu lá da janela e tudo mais, né? Então é possível mesmo que essa tradição venha dos tempos do Novo Testamento. Os irmãos então parem de implicar com os pastores que fazem isso. Mas provavelmente a expressão aqui não é usada nesse sentido, mas no sentido de finalmente vou poder entrar no assunto. O que já nos prepara, então, para termos toda a atenção para o tema que ele vai discorrer daqui em diante, né? Ele começando com o tema de hoje e com os demais que virão daqui para frente, né? Paulo gastou um tempo rebatendo as acusações de que ele não se importava com aquela igreja, explicando por que ele não tinha ido visitá-los, falando a respeito da autoridade da palavra, de como ele se alegrava de ouvir falar que os irmãos estavam firmes na fé. Mas agora então, finalmente, até que enfim, esse é o sentido, ele pode agora tratar dos assuntos, ou do assunto principal da carta, ou dos assuntos principais que levaram ele a escrever. E ele então diz aí no começo do primeiro versículo, que ele diz: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Então realmente há uma chamada de atenção aqui para o que ele vai tratar daqui em diante. E eu já mencionei isso num outro domingo, mas não custa lembrar
que exortar, ainda que possa também transmitir um sentido de advertir, né? A famosa bronca, mas o sentido principal é de encorajar. Nós encorajamos os irmãos, e isso fica muito claro aqui, porque o apóstolo reconhece que aqueles irmãos já estavam fazendo o que eles deveriam fazer, né? Isso que ele diz, né? Quanto à maneira que deveis viver e agradar, e efetivamente já estáis fazendo, continueis assim, a fazer cada vez mais, a progredir cada vez mais. Então, realmente, a ideia é encorajamento para que eles continuem, progridam cada vez mais a fazer aquilo que eles já tinham sido ensinados a fazer, ou a viver daquela maneira que eles já tinham ensinados a viver desde o discipulado de Paulo na classe lá de catecúmenos, quando ele passou pela cidade de Tessalônica por alguns meses, né? Então, ele diz, progridam cada vez mais da maneira como ensinamos vocês a viver e agradar a Deus. Literalmente, como traduz a Almeida Corrigida, literalmente é a andar e agradar a Deus. Eles estão caminhando na vida, enquanto esperam, e a forma de caminhar, eles já tinham aprendido e estão agora sendo encorajados a continuar caminhando daquela maneira que eles tinham aprendido da própria boca do apóstolo. E ele repete isso de maneira ainda mais objetiva em seguida, no versículo 2, ele diz, vocês sabem, então, nós já tínhamos ensinado a vocês como viver e agradar a Deus, e vocês continuam, que bom. E aí no versículo 2 ele fala, vocês sabem as instruções que nós lhe demos da parte de Jesus. E instruções aqui também pode ser traduzido por mandamentos, né? Como a NVI o faz muito bem. E faz sentido, porque afinal de contas, mesmo que fosse uma instrução, é uma instrução, diz ele, da parte do Senhor. Instrução da parte do Senhor não é exatamente uma sugestão, muito menos uma dica de como viver bem. É mandamento. É o Senhor que instrui assim o seu povo e, portanto, ele deve ser obedecido. E é interessante nós reconhecermos que há uma repetição da mesma introdução com palavras diferentes no versículo 1 e no versículo 2, justamente para nós entendermos que nessa repetição de Paulo, nós temos aqui tanto o dever de obedecer ao Senhor, já que ele repassou aos discípulos ali de Tessalônica, aos crentes de Tessalônica, os mandamentos que eles têm da parte do Senhor, mas também o desejo de agradar ao Senhor, porque ele também diz que ele instruiu aqueles irmãos a como andarem de maneira a agradar ao Senhor. Então, agradar ao Senhor e obedecer ao Senhor estão aqui sem contradição alguma, como sinônimos da vida cristã. Mesmo porque o próprio Jesus nos disse que, instruiu seus discípulos, dizendo, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Amar a Deus e obedecer a Deus caminham juntos de mãos dadas como os dois lados da mesma moeda, a moeda da vida cristã. E eu estou enfatizando isso, e Paulo parece que também estava ali, porque muitos cristãos têm dificuldade em equilibrar essas duas verdades, uns pendendo mais para uma obediência legalista, motivada por autossuficiência, eu consigo fazer, ou até mesmo por medo do inferno, vou fazer porque senão Deus vai me castigar, e outros pendendo mais para uma vida desregrada, às vezes até com a desculpa de que a graça perdoa tudo. Então eu não preciso obedecer nada, eu não preciso viver de maneira diferente, eu faço como quiser. Contudo, a verdadeira vida cristã, Paulo ensinou isso lá quando ele esteve em Tessalônica e agora está retomando isso, relembrando os irmãos disso, insistindo nisso. A verdadeira vida cristã é vivida em obediência à palavra de Deus, motivada por um desejo amoroso de agradar ao Senhor, que nos amou por sua graça. É assim que nós caminhamos enquanto aguardamos. Isso é tão fundamental, meus irmãos, que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, traça exatamente aí a distinção entre as boas obras feitas pelos crentes e pelos incrédulos. Lá no seu capítulo 16, na parte 7, ela diz assim, as obras feitas pelos não regenerados
embora em si mesmas sejam coisas boas e até ordenadas por Deus, contudo, por procederem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, ou seja, segundo a palavra, e nem para um fim justo, que é a glória de Deus. Então, já que os incrédulos até conseguem fazer coisas boas, né, serem bons pais, bons profissionais e pessoas razoavelmente justas, mas como eles fazem essas coisas sem a motivação correta, que é a obediência à palavra e o desejo de glorificar a Deus, então, conclui a confissão, essas obras, mesmo sendo boas, são pecaminosas e não podem agradar a Deus. Somente as coisas boas feitas em obediência à palavra e para agradar a Deus é que de fato são vistas pelo próprio Senhor como agradáveis. Nós ainda nem chegamos no tal assunto propriamente dito que Paulo finalmente vai abordar, a exortação que ele vai fazer, mas se você prestou atenção na leitura, você já sabe que ele vai falar da conduta sexual dos irmãos ali. E dessa área mesma, nós podemos tirar um exemplo dessa distinção entre crentes e não crentes e as obras que um faz e um outro faz. Por exemplo, um incrédulo que nunca tenha traído a sua esposa. Mas imaginemos que ele agiu assim por uma convicção pessoal, ou porque ele se lembrava do sofrimento da sua mãe diante das constantes traições do seu pai na sua infância, e isso fazia então com que ele evitasse esse tipo de comportamento, ou até mesmo por ser tímido demais para chegar em outras mulheres lá no trabalho, ou simplesmente pelo medo de ser pego. Então ele fez alguma coisa que a Bíblia ordena, ele não traiu sua esposa. Mas ele não fez isso por obediência à palavra e nem para a glória de Deus. E, portanto, esse tipo de não adultério não chega a ser fidelidade na presença do Senhor. Então, do ponto de vista meramente humano, é bom que ele não tenha cometido adultério. Porém, a sua boa atitude não chega a ser uma boa obra perante o Senhor, já que não foi para agradá-lo que ele procedeu assim. E também não podemos nos esquecer, ainda neste ponto, das operações de Satanás. Nós vimos que um pouco antes na carta aí, Paulo tinha atribuído a Satanás as circunstâncias que tinham impedido o apóstolo de visitar novamente aquela cidade, lá no capítulo 2. E certamente para isso Satanás usou de meios terrenos, quem sabe alguma proibição legal, quem sabe um impedimento na saúde do apóstolo, não sabemos. Mas e quando nós entretemos no coração a ilusão de que podemos viver e agradar a Deus sem obedecer os seus mandamentos? O que é isso, senão que estamos dando ouvido às mentiras do adversário do povo de Deus? Então, nós precisamos resistir às armadilhas de Satanás até que ele fuja derrotado. Agora, Paulo quer encorajar os irmãos a não apenas continuarem a viver ou caminhar agradando a Deus e obedecendo ao Senhor, mas a progredirem nisso, diz aí no final do versículo 1, né? E a ideia do verbo aqui é exceder, é ser abundante, sobrar. Então, quando ele diz para aqueles irmãos que eles deveriam continuar progredindo cada vez mais, que ele está dizendo, vocês já têm realmente obedecido aos mandamentos, vocês já têm caminhado para agradar a Deus, vocês estão fazendo isso, eu sei, já ouvi as boas notícias, mas não se contentem com pouco nessa área, dá para fazer mais, dá para agradar mais, dá para obedecer mais, continuem. E este constante progresso na vida de obediência aos mandamentos divinos, este desejo de agradar mais e mais a Deus, tem um nome. E o nome é santificação. Isso é santificação. E o apóstolo, não querendo deixar brechas aí para a nossa carne se fazer de sonsa, fingir que não está entendendo, declara isso sem rodeios no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que Deus quer.
E vocês sabem, meus irmãos, que pastores ouvem o tempo todo, especialmente dos mais jovens, mas não só deles, esse tipo de questionamento sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que há tantos livros escritos sobre esse assunto. As pessoas se perguntam: continuo tentando a federal ou fico nessa daqui que eu já passei? Que carreira Deus quer que eu siga? Será que eu aceito este emprego em outra cidade ou eu fico nesse que eu já estou? Com quem eu devo me casar? Me abro novamente para um relacionamento ou me conformo em ser solteiro o resto da vida? Continuamos tentando engravidar ou adotamos uma criança? Devo continuar viúvo ou procurar outra pessoa? A vida sempre traz esses questionamentos e muitas vezes eles chegam até os pastores. E eu não estou reclamando disso. Se você, meu irmão, minha irmã, está lutando com esse tipo de dúvidas a respeito daquilo que Deus quer para você, eu, reverendo Jailson, os presbíteros, estamos todos à disposição de vocês para ouvir e tentar ajudar. Mas, no final e ao cabo, a resposta já está dada. A vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas lutas, para as portas que se abrem ou se fecham em nossas vidas, para as alegrias e para as tristezas, a resposta é sempre a mesma. A vontade de Deus é a nossa santificação. Pastor, isso não é muito prático. É simples. Tem uma instrução bíblica a respeito? Então vai lá e obedece o que a Bíblia diz. Mas se não houver, então você deve tomar a sua decisão, em qualquer área que seja, primeiramente motivada pelo desejo de agradar a Deus. Você deve fazer a sua escolha mirando o caminho que vai oferecer as maiores oportunidades de você progredir na santificação. É assim que se toma uma decisão nas coisas que a Bíblia não tem claras instruções da parte do Senhor. Eu desejo agradar a Deus. Eu desejo obedecê-lo, eu desejo crescer em santificação. Qual das opções pode prover mais disso? Tomando essa decisão nesse sentido, não tem como errar. Contudo, nós percebemos em nossa leitura que esse princípio geral da santificação, que vale para tudo na vida, nesse texto especificamente está sendo aplicado a uma área específica. Ordena o apóstolo: abstenham-se da prostituição, no final do versículo 3. E a palavra grega aqui, traduzida por prostituição, é porneia, que nós usamos na nossa língua como prefixo em pornografia, por exemplo. Na Bíblia, esse termo, porneia, tem um significado bastante amplo. Ele pode incluir adultério, fornicação, incesto, homossexualismo e quaisquer outras práticas ou desejos sexuais ilícitos, ou seja, contrários ao mandamento do Senhor, contrários àquilo que está expresso pelas instruções da sua palavra, desde o início, que depois Jesus reforça: deixará o homem pai e mãe, ou seja, casamento, se unirá à sua mulher, ou seja, heterossexual, e serão os dois uma só carne, ou seja, monogâmico e indissolúvel. Casamento, heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Qualquer coisa que saia desse padrão é porneia, que em algumas traduções, como a NVI ou a Nova Almeida, colocam como imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. E bem, meus irmãos, eu sei que nós, olhando ao nosso redor, e vemos tanta imoralidade sexual celebrada em filmes, em letras de música, em programas de televisão, a imoralidade sexual normalizada em decisões judiciais, em currículos escolares, festejada em paradas, em desfiles, com centenas de milhares de pessoas tomando as ruas da nossa cidade. Nós muitas vezes vamos olhar ao redor e pensar que, pelo menos nesta área, nós estamos vivendo no fim dos tempos, no fim do mundo. Pois então eu preciso lhe dizer que a igreja de Tessalônica não convivia com um mundo tão melhor assim. Alguns exemplos. Na cultura greco-romana havia uma enorme licenciosidade sexual,
O adultério, por exemplo, só era considerado errado se fosse cometido contra alguém da alta classe. Haviam lá as pessoas, não havia nobres em Roma, né? Eles não aceitavam esse título, mas havia lá o pessoal da elite, e se você era casado com uma mulher dessa, você então, ou melhor, você não deveria adulterar com uma mulher dessa classe, porque isso era errado. Mas se ela não pertencesse a essa classe, não era tão errado assim. Não era incomum que um homem tivesse uma esposa para administrar a sua casa e com quem ele teria seus filhos, mas ter uma ou mais concubinas com quem ele tinha satisfazia os seus outros apetites, por assim dizer. Muitos homens naquela cultura mantinham escravos não para o trabalho doméstico ou para o trabalho na lavoura, como na escravidão aqui no Brasil, mas para favores sexuais. E muitas vezes eram rapazinhos, que nós chamaríamos de adolescentes hoje. E tudo isso era visto com extrema naturalidade no mundo em que os tessalonicenses viviam. Isso sem contar dos templos, alguns templos em que sacerdotes e sacerdotisas ofereciam orgias aos seus deuses e deusas. É por isso que o apóstolo instruiu os tessalonicenses, quando esteve ali evangelizando, a respeito da conduta sexual. Ele não podia deixar para depois naquele mundo. Aquelas pessoas estavam vindo do mundo pagão com esse tipo de inversão de valores, com esse tipo de corrupção moral. É por isso que logo nos primeiros meses ele teve que entrar nesse assunto, e é por isso que agora ele está repetindo esse assunto, é por isso que ele está encorajando os irmãos a permanecerem naquilo que eles já tinham aprendido, e é por isso que ele está retomando o assunto de maneira tão direta aqui, também me fazendo trazer esse assunto de maneira sem rodeios nesta noite. E ele faz isso em primeiro lugar por meio de um contraste. No versículos 4 e 5 aí, literalmente o que ele está dizendo é o seguinte: que vocês saibam possuir os seus vasos em santidade e honra, não com desejo lascivo dos povos que não conhecem a Deus. O que ele está dizendo é que a conduta sexual cristã é diferente daquela dos pagãos, daquela dos incrédulos. E aqui tem um detalhe curioso, né? Nós falamos disso nas primeiras mensagens. Aquela era uma igreja predominantemente gentílica. Em outras palavras, havia uma pequena comunidade, um pequeno grupo de judeus lá na igreja de Tessalônica, mas a maioria dos irmãos vinha de fora do judaísmo, ou seja, eles eram gentios. Mas Paulo diz: não façam isso como fazem os gentios, como se eles não fossem gentios, ou como se ele estivesse dizendo o seguinte: a partir da conversão de vocês, a partir do momento que vocês creram em Cristo, vocês agora pertencem a um outro povo, vocês têm uma outra etnia, vocês são de uma nação santa, vocês agora são povo de Deus. Vocês não pertencem mais àqueles velhos costumes, àquela velha cultura em que vocês foram criados. Então não se comportem mais conforme o padrão imoral do povo que cerca vocês, do povo a quem vocês vocês pertenciam até pouco tempo atrás, mas agora não pertencem mais. Segundo Paulo nos ensina, a nossa pureza nessa área, na área da sexualidade, é uma distinção importantíssima, uma distinção entre a igreja e o mundo. A vida de solteiro com autocontrole, o namoro respeitoso do corpo do outro, a fidelidade conjugal, tudo isso são testemunhos para o mundo imoral de que o Evangelho é real, é verdadeiro, de que o Espírito Santo opera mesmo na vida de um crente, de que a regeneração é um milagre operado por Deus que faz de nós novas criaturas. Um outro detalhe está escondido aqui na nossa tradução, mas se você for daquele crente que compara traduções diferentes, você vai perceber uma dificuldade na interpretação desse texto. A maioria das versões, como a Almeida, a NVI, a NVT, traduz aqui como possuir o próprio corpo, né? Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, como na nossa leitura inicial. E como eu acabei de mencionar uma tradução literal, ele fala
possuir o próprio vaso. Quando as traduções ou as versões traduzem o próprio corpo, elas estão entendendo o texto como se Paulo estivesse incentivando os irmãos a terem autocontrole sobre os seus corpos, sobre os seus impulsos, de modo a não serem controlados por esses impulsos carnais. Um argumento que ele usa em um outro lugar, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 18, ele diz assim: fujam da impureza, porneia. Ou seja, ele está no mesmo assunto. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, porneia, peca contra o próprio corpo. Então, se Paulo está falando aqui, saiba possuir o próprio corpo em santificação, faz sentido porque realmente ele ensina isso em uma outra passagem. Mas é também possível traduzir aqui como possuam o seu próprio cônjuge em santificação e honra. Vaso no sentido daquela pessoa com quem você é casado. E muitos estudiosos entendem que Paulo estaria então recomendando que os irmãos se casassem e assim tivessem como expressar a sua sexualidade de uma maneira santa e honrada com sua esposa, com o seu marido, com o seu vaso. Algo que realmente ele defende, também lá na primeira carta aos Coríntios, mas no capítulo seguinte, o 7, no versículo 2, ele diz assim: mas por causa da impureza, porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, seja numa interpretação ou na outra, seja Paulo aqui dizendo cada um possua o seu próprio corpo, no sentido de domínio próprio, seja ele dizendo cada um possua a sua própria esposa, o seu próprio cônjuge, no sentido de então que o casamento seja o meio divinamente ordenado para a vida sexual, num caso ou no outro, o que fica claro é o ensino geral, tanto de Paulo como da Bíblia, de que o cristão tem que ter uma sexualidade submetida ao domínio próprio, em primeiro lugar, né? Mas, como regra geral, tendo no casamento o ambiente provido por Deus para a satisfação santa e honrada deste impulso, desse desejo, de acordo com a vontade de Deus, agradável a Deus. E aqui eu digo regra geral, porque o próprio Paulo era solteiro, e ele via na solteirice, ele fala disso também lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, ele via na solteirice também uma opção igualmente santa e agradável a Deus, pelo menos para aqueles que têm vocação para isso. O que interessa então é que o domínio próprio, fruto do Espírito, seja o filtro pelo qual a sexualidade é vivenciada. Agora, no versículo 6 há uma outra expressão também um pouco difícil, em que ele diz assim: nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Difícil porque a gente se pergunta, como é que a imoralidade sexual pode ser enquadrada como algum tipo de ofensa ou de prejuízo a outras pessoas? Por que Paulo fala disso, né? Uma forma de entendermos isso é que na cultura judaica, um homem toma uma esposa das filhas de um outro homem, ou seja, a moça passa da guarda do seu pai para a guarda do seu marido. Agora, se depois esse marido se mostra um adúltero, então considerava-se que ele não apenas estava desonrando a moça, mas ele estava desonrando o pai que a entregou, desonrando e defraudando então o pai da esposa, né, o seu sogro. E se ele, por outro lado, se deita com essa moça sem se casar com ela, ele também está desonrando e defraudando a moça e também o pai da moça, e ainda mais, um eventual futuro marido daquela moça, que deveria então receber essa honra, mas é desonrado mesmo antes de conhecer a sua futura esposa. Então, essa é uma possibilidade daquilo que Paulo está falando ao falar de defraudar e prejudicar alguém. Agora, em nossa cultura, em que as mulheres têm uma agência igual à dos homens, nós entendemos que as mulheres também
que as mulheres também estão sendo desonradas e defraudadas, não só o pai, né, como aqui talvez Paulo estivesse pensando, mas por outro lado, nós também entendemos que as mulheres podem igualmente ser culpadas de desonrar e defraudar seus namorados, as futuras esposas dos seus namorados, caso não se casem, mantenham relações e não se casem, podem defraudar e desonrar seus cônjuges, caso elas adulterem, e também suas famílias. Vale para os dois lados. Isso tudo sem falar da comunidade da fé. Quem de nós nunca presenciou uma igreja inteira se esfriando e desanimando após a descoberta de um adultério entre os seus membros, especialmente de um irmão ou uma irmã querida, pior ainda se for um líder? É terrível para a igreja inteira. Às vezes uma igreja demora anos até se reerguer do tropeço na imoralidade sexual, de uma queda nesse sentido. Ou seja, a imoralidade sexual desonra e defrauda a igreja de Cristo. Mas não são somente os casados, não. Adolescentes e jovens solteiros que desonram e defraudam seus irmãos em Cristo, porque eles enfraquecem na fé. Os irmãos, os jovens também, que convivem com um jovem solteiro que está vivendo em imoralidade sexual, acabam todos os colegas ali, todos da mesma idade, convivendo com aquele mau testemunho de um irmão ou de uma irmã que está vivendo de maneira imoral e enfraquecem na fé também, tropeçam na sua própria santificação pelo mau testemunho do outro. Isso quando não viram cúmplices daquele que está vivendo imoralmente, por fazer em silêncio, por fazer em segredo. Todo mundo sabe ali no grupinho, mas ninguém fala nada. E quando não são tentados a também abandonar o domínio próprio em favor do desejo da lascívia dos gentios, porque estão vendo como o outro parece estar agindo, né? Então, meus irmãos, o mundo em que nós vivemos tenta e vai tentar nos convencer de que o comportamento sexual é algo que diz respeito apenas a você mesmo e a ninguém mais. Ninguém tem nada a ver com o que acontece entre quatro paredes, dizem por aí. O seu corpo, suas regras. O mundo vai tentar nos convencer disso, mas é mentira. É o típico discurso daqueles que são filhos do pai da mentira. Não é sobre o seu prazer, a sua autonomia, o seu corpo. É sobre obedecer e agradar a Deus. É sobre amar o próximo e não colocar tropeços na vida dele. É sobre viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao fim, quando a imoralidade sexual é tolerada no meio do povo de Deus, o nome do Senhor Jesus é desonrado e a sua glória é defraudada. O próprio Jesus defraudado e desonrado. Ou não foi assim com Davi? Quando Natã encara Davi, confronta Davi pelo seu pecado de adultério e, claro, também de assassinato, o pecado dele, diz Natã, foi perdoado quando ele se arrependeu. Mas as consequências terríveis vieram, porque, disse Deus, por causa do seu comportamento, os inimigos do meu povo estão blasfemando. O nome de Deus, a glória de Deus foi defraudada e desonrada pelo adultério de Davi. E quando nós nos acomodamos a uma vida de moralidade sexual, também fazemos isso com a glória do Senhor. É isso que nos leva ao grave alerta do autor no versículo 6. Ele diz: o Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador. Aliás, um alerta que ele já havia dado aos Tessalonicenses durante a sua estadia lá. Vejam, o tempo todo ele não está avançando em novas doutrinas. Ele está relembrando eles da primeira orientação que ele deu lá atrás. Como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele falou sem rodeios.
a respeito da imoralidade sexual naquela igreja. Na nossa cultura, vingança, né, fala que o Senhor é vingador, a vingança nos traz sempre essa conotação, uma conotação negativa de alguém tomado ali de ódio, de sentimentos, agindo ali de maneira irracional, um vingador. Não é nada disso. Na cultura hebraica, o vingador era o parente de uma vítima de uma vítima de assassinato, que era responsável por fazer justiça, por punir o criminoso, fazendo justiça ao inocente e restabelecendo o direito. Números 35, o capítulo inteiro, praticamente inteiro, trata deste ofício. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é que ainda que o imoral ache que o seu pecado está encoberto, secreto, que ninguém está sabendo, ainda que ele se engane pensando isso, Deus está vendo. Deus sabe e não deixará impune. Não deixará impune. Afinal de contas, a imoralidade sexual vai diretamente contra o propósito santo de Deus para nós. No versículo 7, Paulo diz: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Foi para isso que Ele nos chamou. Nós somos reunidos na presença dEle para a santificação. E, portanto, a impureza sexual, no caso aqui, trabalha contra o propósito direto de Deus ao nos chamar para a sua presença. Paulo já tinha se referido ao chamamento de Deus no primeiro capítulo, versículo 2, lá no segundo capítulo, versículo 12, quando ele fala assim: vivam de maneira digna de Deus, que chamou vocês para o seu reino e para a sua glória. Esse é o chamado de Deus. Ele nos chamou para o seu reino e para a sua glória, para participarmos do seu reino e para participarmos da sua glória. Pois bem, o mundo sempre vai nos chamar também. O mundo nos chama em alto e bom som para a impureza. Esse é o chamado do mundo. Mas Deus nos chamou para o seu santo reino. E a santificação é um requisito fundamental para os que atendem ao chamado dele. É para o reino santo dele que ele nos chama, para a sua glória santa. E de fato Deus não apenas nos chamou para a santificação, mas por meio da santificação é que Ele nos chama. Ele nos chama nos santificando. Sim, Ele mesmo nos santificou para si, diz o apóstolo aí no final da nossa leitura, no versículo 8, ao colocar em nós, ao nos dar o seu Espírito Santo. Espírito Santo, esse é o nome dele. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento em nós. É por este novo nascimento que nós somos novas criaturas, com um novo coração inclinado a agradar a Deus e a obedecer os seus mandamentos. É o Espírito Santo que nos capacita a rejeitar toda a impureza e buscar aquilo que agrada a Deus. É Ele que nos dá o domínio próprio necessário para uma vida santa e de pureza no mundo impuro. É Ele que nos capacita a honrarmos o próximo nesta área tão sensível. E o apóstolo diz: quem rejeita estas coisas, ou seja, estas instruções sobre a vida de pureza sexual, quem rejeita estas coisas está rejeitando não a homens, mas a Deus. Aí no começo do versículo 8, né? Ou seja, se alguém se diz cristão, mas não se submete a esse padrão de vida, a caminhar na sua vida sexual de maneira pura, Paulo está dizendo, essa pessoa está contra Deus. Não é à toa que Deus é o vingador mesmo, porque essa pessoa está vivendo contra Deus, contra o propósito de Deus, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Está rejeitando a Deus e, portanto, rejeitando também o seu reino. Em outras palavras, não dá para ser cristão ou se dizer cristão e viver de maneira impura na vida sexual. Então, novamente, aqui nós vemos Paulo identificando o seu ensino, porque ele está dizendo: eu ensinei isso a vocês desde o começo.
Ele está identificando o seu ensino com a própria palavra de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 13, ele já tinha dito, né? Vocês receberam a nossa pregação, como de fato é, palavra de Deus. Que bom que vocês fizeram isso. E agora ele está retomando essa ideia, dizendo assim: e estou falando agora para vocês, que quem se recusa a viver de acordo com esse ensino, com esse padrão, com essa instrução, com esse mandamento, recusa o próprio Deus. Então, meus irmãos, muitas vozes surgirão para nos conduzir à impureza. Vozes externas, na cultura, na mídia, nos amigos. Vozes internas, o nosso próprio desejo pecaminoso, o nosso próprio coração caído. E nós precisamos então reconhecer e acatar a voz do Senhor, a voz do Espírito falando em nós e falando por meio da pregação da palavra, nos avisando e testificando claramente daquilo que agrada a Deus e daquilo contra o qual Ele é o vingador. E de fato, meus irmãos, o Espírito Santo é chamado por Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, de primícias. Ou seja, daquela primeira porção que Deus nos dá do seu reino, enquanto nós aguardamos a redenção do nosso corpo. É isso que ele diz lá na carta aos Romanos, ou seja, o nosso corpo está nessa etapa, nessa fase, nessa era tão marcada pela corrupção, e nós aguardamos quando o nosso corpo será limpo de todas essas más influências na vinda do Senhor. É isso que nós aguardamos. Mas enquanto nós aguardamos, Deus nos deu a primícia, o seu Espírito Santo em nós, para nos santificar e nos livrar, nos capacitar a viver de maneira a agradá-lo, a caminhar de maneira a agradá-lo. Então, enquanto esperamos o Santo, nós caminhamos em santidade. Eu quero fazer 3 aplicações aqui, muito diretas. Em primeiro lugar, a você, adolescente ou jovem solteiro ou adulto solteiro. E a aplicação é muito simples: guarde-se. Guarde-se, guarde a si mesmo. Não compre o discurso fácil que banaliza o sexo e o corpo, que confunde desejo com amor, que oferece corpos numa tela como se fossem uma mercadoria barata, que quer que você acredite que você só tem valor se você for desejado sexualmente por alguém. Não compre, recuse esse discurso. Deus comprou você a preço do sangue do seu Filho, comprou o seu corpo e a sua alma para a habitação do Espírito Santo dele. Então tema ao Senhor e diga não à impureza. Também uma aplicação a você que é casado: cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento. Guarde também o seu coração contra pessoas oferecidas. Zele pela sua intimidade com o seu cônjuge. Não deixe que nada e nem ninguém se coloque entre vocês. Deus designou vocês como um casal para que na profunda união de corpo e alma vocês pudessem refletir a graça de Cristo para com a sua igreja. Então, tema ao Senhor e não destrua essa imagem lindíssima e esse propósito de Deus no lar de vocês. Não troque isso por uma ilusão passageira. Preserve o seu casamento. E por fim, a você que tem lutado com desejos impuros por pessoas do mesmo sexo. E como Paulo, eu rogo e exorto no Senhor Jesus que você continue lutando. Continue lutando e progrida na sua luta. Continue se abstendo da impureza. Continue dominando os seus impulsos na força do Espírito, até que o Senhor lhe dê vitória. Tema ao Senhor e se santifique. Mas também quero exortar e rogar no Senhor Jesus que se você está lutando essa batalha sozinho, que você não faça mais isso. Não lute sozinho. Procure um pastor, um dos nossos pastores, procure um dos nossos presbíteros, procure um cristão
experimentado, que você confie, você vê um testemunho real da vida do Espírito na vida dele, abra o seu coração, peça a oração, peça aconselhamento, peça acompanhamento desse irmão. A santificação é a vontade de Deus, não só para você, mas para todos nós como corpo. E se você se santifica, nós nos santificamos. Se você não se santifica, nós todos somos defraudados. Então nós lutamos juntos pela santificação de cada um de nós. É assim que Deus quer, é assim que nós caminhamos enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse propósito, como igreja, como casais, como jovens, que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos cantar o hino Vontade Soberana, é o hino de número 218.